Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham. Quem está aqui pode se assentar, os irmãos estão nos acompanhando. Deus abençoe aqui os irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Estamos aqui no nosso quarto culto, né? A qual hoje nós estamos lutando pela família. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal, pastor aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Piedade. Já teve a apresentação, pedi para os irmãos aí compartilhar. E eu tenho certeza que Deus, Ele há de alcançar a sua família. Hoje Deus, Ele me deu uma mensagem aqui e eu quero compartilhar com você. Então fique com o seu coração aberto agora, preste atenção na palavra, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia aí, você que me acompanha aí pelas redes sociais, o irmão está aqui na igreja, em Provérbios capítulo 3, é o nosso ponto de partida. Provérbios capítulo 3, versículo 28. Provérbios capítulo 3, versículo de número 28. Pela manhã eu dei uma mensagem aqui, nesse mesmo sentido, e eu quero aqui passar para você, vou passar matéria nova. Aqui vou dar um exemplo de Jesus, como fazer a diferença, como Jesus fez a diferença nessa terra. Você vai aprender a fazer a diferença no meio da sua família. Como fazer a diferença na sua família. A Bíblia diz aqui no versículo de número 28, vamos lá. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. Preste bem atenção nisso daqui. Quantas vezes nós temos ali a oportunidade de ajudar e nós não ajudamos. Temos a oportunidade de orar e não oramos. Você vê que a Bíblia diz aqui, né, o Salomão, ele nos passando essa mensagem, ele diz o seguinte: olha, você tinha oportunidade de fazer e deixou para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Quantas vezes você está recebendo uma mensagem, às vezes uma palavra, uma revelação, e você pode entregar para o seu familiar, e às vezes você não entrega. Você pode orar pela sua família e não ora. Não espere chegar um momento difícil, não espere chegar um momento de batalha, não espere às vezes ele cair, para quê? Para você começar a orar. Não espere o seu casamento terminar, só para você começar a orar. Se você pode fazer algo, olha que forte, irmãos, isso aqui eu não falei nos outros cultos. Se você pode fazer algo para melhorar o seu casamento, logicamente que dentro da palavra, então faça hoje, sabe, faça algo para melhorar o seu casamento, sabe, se você está vendo um filho que está saindo dos caminhos, está tendo atitudes que não convém com a palavra, comece, sabe, a fazer algo hoje para mudar essa situação. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo de número 6, ainda é matéria antiga ainda. Gálatas capítulo 6, o versículo é o de número 10, pode pôr na tela aí. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Aí ele diz mais, olha, tanto a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então veja, a quem que eu tenho que fazer o bem? A todos. Aqui, os que são de casa, que são os domésticos da fé, os irmãos da igreja, às vezes aquele que nos persegue, aqueles que falam mal da gente. Façamos o bem, a Bíblia diz, a todos.
Então você tem a oportunidade, o tempo é chegado e às vezes nós estamos desperdiçando o tempo. Vou dar um exemplo que eu dei aqui pela manhã. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. O versículo é o de número 19. Lucas capítulo 16, versículo de número 19. Olha aqui essa direção. Ele diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Preste atenção nisso aqui, veja. O homem era rico, ele vivia uma vida regalada, sabe, uma vida, vamos dizer, não sei, provavelmente vivia se divertindo, às vezes não se preocupava com a família, não olhava para os irmãos, sabe, não estava nem aí para os entes queridos. E ele pensava, veja que ele só estava ali com o dinheiro dele, com o que ele ganhava. Mas não está aqui o nosso ponto. Havia também um certo mendigo, versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado no Hades, no inferno. Olha lá, e foi para o inferno. E ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 27. E disse ele: Rogo-te, pois, pai, que me mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então volte aqui, preste atenção, veja, ele teve a oportunidade de ajudar os 5 irmãos, mas não ajudou. Depois que ele morreu, a Bíblia diz que ele foi para o inferno, ele pediu ali para voltar, e não podia voltar. Tanto ele não podia passar do inferno para o céu, e quem estava no céu não podia passar para o inferno. Ali a Bíblia diz que Jesus, ele relata que estava posto ali, vamos se dizer, uma porta, não tinha como um passar para o outro lado. Aí olha, veja o versículo de número 29, diz assim: E disse-lhes Abraão, 28, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Versículo 31. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então veja o que ele diz aqui. Ele falou, ele conversando ali, né, com Abraão, ele disse: Me deixe voltar. Não, não posso. Você não pode voltar. Não vai ter condições de você voltar. Puxa, e aí o Abraão, ele relata para ele ali, veja aqui no comentário de Jesus. Eu vou ler de novo aqui com você para a gente entender. O 31. Porém Abraão lhes disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda em alguns dos que ressuscitaram. Então, se eles não estão dando ouvidos aos que estão vivos, eles vão dar ouvidos aos mortos. Com outras palavras, você não pode voltar. Você teve a oportunidade de pregar e não pregou. Você teve a oportunidade de fazer o bem
e não fez. Você teve o seu tempo. É a mesma coisa você que está me acompanhando agora. Você tem o seu tempo agora. Então faça o bem. Às vezes você tem a oportunidade, você tem a palavra e não prega ali. Você não dá ali a palavra para o seu familiar. Eu me lembro, eu falei hoje no culto da manhã, eu pedi a palavra a Deus. Deus, me dá uma palavra para me dar para os meus familiares, os meus entes queridos. Eu me lembro que alguns anos atrás eu acordei pela manhã, eu fui ler a Bíblia, Deus me deu uma palavra lá em Isaías, e eu fui ler com um dos meus familiares. E aí na hora eu perguntei, você aceita essa palavra? Aceito. Li com ele e não dei nenhum entendimento, somente li a palavra com ele. E aí o que aconteceu? Passou o dia, de noite ele veio falar comigo, se tremendo. Como que você sabia disso? Como que você sabia o que ia acontecer comigo? Eu falei, não estava sabendo de nada. Não, mas por que você falou aquilo para mim? Eu falei, foi Deus. Foi Deus que nos deu a direção ali. Então veja, Deus me deu a direção, me deu a palavra. Às vezes você tem a palavra ali para dar para o seu familiar e você não dá. Você tem que pedir. Se não tem a palavra, peça a Deus. Meu Deus, me dê a palavra, eu tenho que aproveitar agora, tenho que orar agora. Sabe, ore pelo seu familiar agora enquanto é tempo. Sabe, ore pelo seu filho agora enquanto é tempo. Ore pelo seu casamento agora enquanto é tempo. Sabe, está vendo lá o filho, sabe, dando uma afastada. Já não tem mais o costume, já não tem mais prazer de vir à igreja. Fala, não estou com vontade de vir para a igreja. Não, você tem que orar a Deus. Se é pequeno, eu estava falando hoje, você consegue ensinar. Depois que crescermos já é mais difícil. Aí vai ter que dobrar muito o joelho, vai ter que orar muito. Então se você tem a oportunidade de fazer o bem hoje, faça o bem. Olha aqui um exemplo, vou dar um exemplo aqui em João agora. João capítulo 9. Vá um pouquinho adiante. Aqui é a matéria nova aqui que eu não passei de manhã. Veja aqui o exemplo que Jesus ele nos deixou aqui. João capítulo 9, versículo 1. João capítulo de número 9, versículo 1. Olha o que ele diz aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Veja, surgiu uma oportunidade. Jesus viu aquele homem cego. Quantas vezes nós estamos vendo pessoas cegas, não vamos se dizer fisicamente, mas espiritualmente. O que é que você tem feito? Você passa e deixa aquela pessoa? Jesus, quando olhou para aquele homem, Jesus viu que ele precisava de ajuda. Vamos ver aqui, continuando. Aí diz assim: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu falava aqui outrora, veja o que acontece. Às vezes tem pessoas que ela olha o erro da pessoa e só procura culpa, só procura o culpado. Veja, quem errou? Foi ele ou foi os pais deles? Ao invés de pegar aquela oportunidade para ajudar aquela pessoa, eles estavam vendo quem errou. Às vezes está lá, acontece algo de ruim na vida da pessoa, ela fala, quem errou? Será que eu errei? Meu Deus, o que eu fiz? Aí continuando, versículo 3. E respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas assim, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha que interessante. Então Jesus disse, olha, ninguém pecou. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Aí ele diz aqui, veja, agora convém que eu faça a obra de Deus enquanto é dia. Sabe, enquanto é dia, sabe, enquanto nós podemos, nós temos que pregar para o nosso familiar. Pastor, mas ele não quer vir para a igreja. Pastor, ele não quer saber de Jesus, mas continue orando. Sabe, continue pedindo a oportunidade, peça a palavra, peça a direção. Eu falava aqui, às vezes, está lá, tem familiares que não vai querer me ouvir. Tem familiares que só vai te ouvir, peça a palavra. Meu Deus, me dá a palavra, eu quero ver toda a minha família servindo a Cristo. Sabe, você não pode se conformar em você vir para a igreja sozinho, o marido não vir, às vezes o filho não vir. Entre no mundo espiritual e não se conforme. O Senhor diz que dá para fazer a obra enquanto é dia. Vai chegar um momento, vai chegar a noite, que não vamos ter mais a oportunidade de pregar. Como eu estava mostrando para você lá, a parábola do rico e do pobre, né? Do Lázaro e do rico. Então veja, na hora que ele queria voltar, deixa eu voltar para testemunhar para minha família, deixa eu voltar para pregar para eles. O Senhor falou, não dá. Acabou o seu tempo,
Não tem condições. Eles vão ter que dar ouvidos àqueles que estão lá, os que estão vivos. Aí continuando, versículo de número 6, ele diz assim: e tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodos os olhos do cego. Pare por aqui. Aí aqui está para aqueles que são incrédulos, né? Tem pessoas que falam: você vai naquela igreja que entrega lá o azeite. Está aqui o azeite, eu estou entregando hoje para as pessoas que estão vindo aqui na igreja. Veja, eu entrego, às vezes a gente entrega, seja rosa ou sapo. Eu só falo, aquela igreja que entrega aqueles negócios que diz que o sal salva, que a rosa ela salva. E aí você tem que falar: sim, eu vou lá. Por quê? Tem alguma coisa de errado? Aqui Jesus, ele fazia atos de fé. Jesus pegou lá um bolo ali a Bíblia diz de lodo. Ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cego e mandou ele se lavar. E a Bíblia diz que ele foi, veja. Aí ele diz assim: e foi, pois e lavou-se e voltou vendo. Veja, versículo 7, vamos ler de novo. E disse-lhes: vai te lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Então veja, Jesus fez a obra naquele momento. Jesus ajudou aquela pessoa naquele momento. Às vezes você pode ajudar. Às vezes você vem para a igreja, pega um azeite, leva para sua casa, unge o seu familiar. Às vezes você pega o lenço, ou quando o pastor tem uma inspiração, a direção, e leva lá e você fala com fé. Quando você ungir ele, você declara: o meu Deus aqui vai operar na sua vida. Unge lá a carteira de trabalho, você tem que declarar lá: o meu Deus, ele vai operar, vai abrir a porta aqui. Você tem que declarar com fé. Deus, ele vai ver você agindo com fé. E a Bíblia diz que Deus responde ali as palavras. Deus, ele vai ouvir as palavras da boca do servo dele. Quando você falar, Deus, ele vai responder ali. Deus, ele vai se manifestar com o poder dele. Volta lá em Provérbios, vou terminar por aqui. Provérbios capítulo 3, onde a gente começou. Provérbios capítulo 3, versículo de número 28. Provérbios capítulo 3, versículo 28. Ele diz assim: não digas ao teu próximo: vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Tem a oportunidade de ajudar e não ajuda. Tem a oportunidade de fazer e não faz. Você tem a oportunidade de orar e não ora. Não espere a situação ficar difícil. Você tem a palavra para ajudar, ajude. Você pode orar para mudar aquela situação, então ore. Peça a direção a Deus. Não aceite ver a sua família se perder. Não aceite ver a sua família, às vezes está indo para o inferno. Sabe, pastor, ele não quer saber de Cristo. Meu Deus, eu quero toda a minha família servindo a Jesus. Não vou desistir. Deus, ele vai te dar a palavra. Ele vai te dar a direção para você levar para o seu familiar.